A Bahia, estação primeira do Brasil. Ao ver a mangueira, Pra gente ficar bem à vontade, porque inclusive eu não sou entrevistadora. Se não quiser responder também, não responda. Tá certo. Eu vou receber a minha queimada, então a gente está com tempo, a gente tem muita coisa mais falar, né? Então, estou aqui com Tatiana Amaral, uma das melhores e maiores escritoras de livros hot do mundo, né? Eu boto porque eu sou uma pessoa que trabalha com o mundo, não é verdade? É uma das autoras que eu mais gosto, então eu puxei ela pra cá, aproveitei minha vinda aqui à Bahia, para juntar e saber mais sobre ela e compartilhar isso com vocês. Bem-vinda, obrigada por ter vindo aqui nesse espaço na minha casa, no meu blog, no meu canal. Vamos pra básica, que é como começou a sua carreira. Começou quando eu tive minha primeira ressaca literária, que foi lendo Crepúsculo. E eu já tinha uma idade muito acima da galera que lia Crepúsculo, mas eu gostei muito. E eu fui apresentada às fanfics. Eu comecei a ler e achei assim que eu poderia criar alguma coisa legal também. Mas não era uma coisa que eu achava que eu iria fazer profissionalmente. Era mais pra eu colocar pra fora o que eu tava sentindo. E deu certo, já na primeira fanfic, as pessoas começaram a pedir pra que virasse livro. Eu comecei a escrever outros, mas já fui tentando publicar esse primeiro livro, que foi Os Segredos. Tá aí até hoje. Segredos, que foi essa fanfic que foi de Crepúsculo. Isso. E o Senhor, Confissão Senhor, não foi? Também foi fanfic. De... A maioria dos meus livros também do Crepúsculo. Muitas pessoas perguntam, eu até sei, mas é muito bom a gente saber o que é um fanfic, né? Como as pessoas criam livros com fanfics. Fanfics são ficções criadas por fãs. Eles escrevem em cima de personagens que já existem, eles escrevem uma nova história. Eu peguei o Edward e a Bella e criei uma história nova para eles. A princípio, o meu primeiro livro, né, que foi Os Segredos, eu fiz mais ou menos aquilo que toda garota sonha, né? O artista, o cara famoso com a secretária e aquela paixão que não podia dar certo e tal. E daí eu fui escrevendo novas histórias. E até hoje, quando eu estou escrevendo, eu penso muito assim, ainda como se fossem eles dois. Certo. Até pouco tempo eu escrevi ainda com o nome dos dois e ia trocando depois. Certo. Robert, então, de Confissão Senhor é homenagem a ele? É, todos os meus primeiros livros. Mas tem algum autor, autora que você tenha se inspirado? Não, eu escrevia muito baseado no que eu sentia em relação ao Crepúsculo, né? Que era o Robert Pattinson e tal. Depois que passou muito essa febre, assim, né? Eu nunca penso em alguém específico para escrever. O personagem já chega completo na minha cabeça, com todas as características, tudo direitinho dele. Quem vem primeiro? A história, o personagem? Ou você já tem alguma coisa amarrada? Vou escrever sobre isso, depois você vai desenvolvendo? Ou não tem uma regra? Depende do livro? Na verdade, não tem uma regra, mas normalmente é a história. Normalmente chega alguma situação assim na minha cabeça, uma conversa, alguma coisa do tipo, e aí vai ganhando corpo até eu começar a escrever. Demora, porque eu não penso e já escrevo, não. Eu vou amadurecendo a ideia, amadurecendo, até chegar o momento de sentar realmente para escrever. E os nomes você escolhe como? Pode ser? É difícil, assim, porque algumas vezes eu tenho um nome já de um, mas não tenho do outro, e aí você tem que ficar pensando um nome que vai combinar, um nome que seja de acordo com o que você quer contar. Mas até agora eu gostei de todos os nomes que eu arranjei, achei todos os nomes bem casadinhos, assim. E não é inspirado em, tipo, Charlotte. Você tirou de onde, Charlotte? Charlotte é do professor. É, não sei, surgiu, assim, o nome dela chegou primeiro que o nome dele. Era pra ser Charlotte mesmo. E o Mendelssohn de A Princesa? Não, eu não sabia nem qual era o sobrenome dela. Assim, eu fui pesquisando e achei esse e achei que era a cara dela. Ela é esse tipo de pessoa delicada, então eu achei que era muito parecido com ela. E aí depois, quando eu estava escrevendo o terceiro livro, nasceu a filha, né, da princesa, que é Charlotte. É mesmo? Então foi ela que me deu você. Foi, ela leu meu livro. A diferença entre um livro romântico e um livro erótico. Sim, eu escrevo romance erótico. Romance, que é aquela história de amor, que existe todo um processo em cima dele, né? Você vai ter altos e baixos, você vai ter o conflito, os problemas para poder solucionar, e vai ter aquele momento que vai ser você vencer, né, a dificuldade, a etapa. E o erótico, ele só vai fazer apimentar um pouco mais aquilo ali, né? Você vai mostrar um lado mais real do relacionamento, eu acredito assim, porque o sexo faz parte do relacionamento e as pessoas antigamente pareciam que tinha que tapar, entendeu? Não podia aparecer. E aí o romance erótico chegou para mostrar que não, que faz parte realmente. Eu achei sensacional isso. Eu também acho muito feio o negócio de pular para outra cena, né? Eu quero ver as coisas acontecendo. Isso! A gente aprende muitas coisas. Você acha que ainda o romance erótico sofre preconceito hoje? Um pouco ainda sim, um pouco, mas não tanto quanto antes. Antes era assim, absurda. Antes você tinha até vergonha de dizer que estava escrevendo um romance erótico.
Quando eu comecei a escrever, eu fiquei com tanto medo de mostrar que eu escrevi 40 capítulos, assim, o primeiro livro todinho, sem contar ninguém. Certo. Aí depois que eu comecei a publicar, foi que eu fui ganhando força com isso. Eu fui muito atacada, os homens principalmente, marido que se aborrecia e dizia que eu estava escrevendo isso para a esposa dele, que a esposa dele não precisava disso. Sério? E mandava como assim, mensagem no Facebook? No Face, fechada, mensagem privada, me xingando. Teve gente que tirava foto lá das partes íntimas, mandava pra mim. Sim. Teve mulher também, quando saiu a primeira vez que eu saí no Jornal Globo, os comentários embaixo eram, ela é uma desocupada, vai lavar prato, ele vai ficar escrevendo pornografia. Todo mundo fazendo pornografia em casa. Pois é. Algum problema? Gostar. Aí hoje mudou muito, né? Hoje eu tenho muitos namorados, noivos, maridos me procurando para agradecer, perguntando qual deveria presentear a esposa agora. Mas ainda tem um pouquinho, mas não mudou bastante. Claro, também porque a gente agora também tá falando com mais naturalidade, né? Até a nossa vergonha, eu sou a maluca das capas. Eu acho que as capas, sim, né? Tem gente que bota uma capa que você vai no ônibus. Eu tinha vergonha antes de andar no ônibus com determinadas capas. Depois não. Eu digo, quer saber? Algum problema? Nunca me importei não com capa, não. Tava lendo, acabou, não tinha muito isso não. Até porque meu pai e minha mãe sempre me deram muita liberdade. Né? Eu li todos os livros que eu quis, independente da idade, e nunca teve isso não. Mas eu tinha mais vergonha de falar para as pessoas, assim, com meus amigos. Quando eles acompanhavam, quando eles assim, eu vi que você tá escrevendo erótica, aquilo me dava, ia travando assim, sabe? Mas hoje pra mim é muito tranquilo. Eu participei de uma palestra uma vez com uma escritora e ela disse assim, ela começou falando assim, não, eu escrevo sexo porque eu gosto de sexo. Eu achei aquilo fantástico. Eu disse, poxa, eu também gosto. Então por que eu tenho que ficar dizendo, não, gente, não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso, sim. Algum problema? Isso a gente foi feito na ousadia. Exatamente. E não falar de ousadia, né, gente? Algum problema? Queria falar também, na verdade, sobre séries, né? Séries é sempre um assunto polêmico. Por quê? Eu, por exemplo, eu tenho traumas por conta de Silvia Day. No início foi até legal, de 6 em 6 meses, foi massa. 1 ano eu acho massa, mas essa coisa de 2 anos, 3 anos, aí eu achei puxada na corrente, porque no caso dela eu achei que foi mais um golpe de editor, uma coisa assim, que foi, eu acho um trabalho preguiçoso. Sim. Mas eu entendo que muitas autoras recebem críticas por conta de série, né? Fica, por que não termine um? É. Eu acho até que você tem seus livros não são tão demorados em relação ao outro, porque eu acho que o tempo é um tempo bom. Mas mesmo assim, eu acho que você deve receber críticas em relação ao tempo, em relação ao desenrolar da história. Acho também que você é o tipo de autora que não tem medo de transformar seu mocinho em um não tão mocinho, né? A mocinha não tão mocinha. Então, eu queria saber como é que você lida com essas críticas. Eu sou muito tranquila com crítica, assim. O que eu não gosto muito é quando a pessoa está fazendo mais por uma questão pessoal, não é pelo que ela gosta realmente. Isso a gente sabe que existe, né? Em relação à crítica, eu sou muito tranquila, assim. Eu acho que do meu jeito que eu tenho o direito de ler alguma coisa e não gostar, que as pessoas têm o mesmo direito que eu. Então, não gostou, né? Vai ter gente que vai gostar e você não gostou desse, lê o outro meu pra ver se você gosta e tal. Eu sou muito tranquila com isso. Agora, eu vi muitas críticas realmente quando eu lancei o último livro. As pessoas falando, o que será que ela vai escrever agora? O que será que ela vai inventar agora? Eu inventei, gente. Eu inventei o Diário de Miranda. Eu não sei no caso da Silvia, porque ela teve todo um processo, como ela estava ganhando o mundo, a editora segurou até que ela alcançasse realmente esse patamar que eles queriam. No meu caso, eu escrevo de acordo com a necessidade do livro. Quando o personagem tem coisa para poder contar, eu tenho que segurar, eu tenho que escrever. Não dá para encerrar só porque as pessoas não querem esperar mais 6 meses para um livro. Claro. Lógico que eu preferia entregar a editora, se eu tivesse com os livros todos, eu entregava de vez, ela lançava de acordo com o tempo dela, mas as pessoas iriam esperar do mesmo jeito, porque a editora só iria lançar 6 meses depois. Com certeza, então, não é nem a série que eu gosto de série, eu gosto de saber os personagens vão continuar, a história deles vai continuar. E essa coisa de mocinho não ser tão mocinho, da mocinha não ser tão mocinha, isso é o seu jeito de escrever, o jeito que você... lógico, eu não quero escrever a realidade, porque senão seria jornal, né? não seria livro, não seria um romance. Mas eu gosto de mostrar um pouco mais real. Não existe ninguém perfeito. E você tem que mostrar que aquela pessoa, mesmo com as imperfeições dela, é uma pessoa que vale a pena. Por isso que eu amei trabalhar o professor, porque achava que era insuportável, mimada, e ela foi mimada até o final. Ela teve o ponto dela de amadurecimento e tudo mais, mas ela continuou sendo aquela garota que ela foi criada pra ser. Ninguém muda assim, né? E ele também mostrou que ele não era aquele cara perfeito. Né? Então, madura assim. Isso. Né? Se tá com o tempo, a gente tem muita coisa mais ela. Né? O que você acha que um jovem autor precisa fazer para conseguir um espaço? Eu não posso dizer assim que a pessoa tem que fazer, até porque não existe uma fórmula, né? Mas eu posso dizer como eu fiz. Eu fiz o meu nome primeiro. Antes de ir para qualquer editora, eu fiz o meu nome.
E um mercado tão amplo, tanta gente trabalhando, tanta gente boa, e uma forma tão fácil de você mostrar o seu trabalho, né? Que hoje você tem o Wattpad, você tem a própria Amazon, que não precisa de muita coisa para botar lá o livro, você tem que ser notado. Foi o que eu fiz, eu investi em mim. Eu quis ter uma assessoria, eu trabalhei meu marketing, para que eu pudesse crescer a minha imagem. E foi a partir daí, depois que eu me destaquei, foi que as editoras começaram a me notar. Iníciozinho de carreira, escrevendo meu primeiro livro ali, não ganhava nada ainda, eu tirava uma porcentagemzinha, pagava marketing, assessoria. Uma equipe profissional, eu fiz muitos cursos também, porque não adianta você ter uma boa história e você não ter uma base legal para escrever. Eu contratei minhas revisoras particulares, que trabalham comigo, independente da editora. E depois disso eu fui para a Amazon, porque é o primeiro passo de todo mundo, eu acredito. Eu sou formada em administração com marketing e uma das coisas que eu aprendi na faculdade foi que a diferença do ovo da pata para o ovo da galinha é que o ovo da galinha vende mais porque a galinha bota e grita e a pata esconde. Então você tem que gritar, você tem que mostrar o seu livro. Então eu nunca fiquei de braços cruzados. Eu trabalhei até hoje, incansavelmente. Eu falava dos meus livros, entrava nos grupos, conversava, queria participar de todos os eventos, investir em viagem, investir de toda a forma que eu podia. Até que realmente eu virei Tatiana Amaral, as pessoas já me conheciam como escritora, e aí as editoras começaram a prestar atenção em mim e eu escolhi o melhor contrato. Tá acabando, viu, Tati? Não se preocupe não. Tem algumas autoras que acham bacana essa coisa de tipo PDF, compartilhar PDF, etc. Você é uma das pessoas que luta ferrenhamente contra. Eu queria que você falasse o porquê de tudo. Isso. Super beijo, mahalo. Bye, bye. E agora estamos aqui, do outro lado do espelho, com o coração na mão. Tá acabando, viu, Tati? Não se preocupe não. Tá acabando, viu, Tati? Não se preocupe.